Então bora lá para a parte 5 do nosso projeto. No vídeo de hoje, nós vamos focar ainda no card aqui. Vai faltar carregar a imagem de fundo do agente, né? Rotacionar esse texto e carregar um fundo aqui nas nossas habilidades, porque só tá os ícones e eu acabei esquecendo no vídeo anterior de estilizar aqui a parte do fundo das habilidades. Então tu vai acessar aqui a pasta Components, agente, nosso arquivo index.txt. E para poder carregar nossa imagem, eu acabei esquecendo de mapear aqui dentro da nossa interface o valor da imagem. Se a gente voltar aqui para o nosso arquivo dentro da main, né, o outro arquivo index.txt, aqui dentro essa propriedade full portrait. E se a gente copiar essa URL aqui, vai ser a imagem do agente, né? Se a gente colar aqui, vai estar aqui, ó, a imagem do Omni. Então faltou mapear lá na nossa interface, porque se a gente for tentar usar essa variável aqui no nosso HTML, ele não vai reconhecer, ó. Então ele não reconheceu. Então a gente pode copiar aqui o valor dela, ó, full portrait. Vim aqui na nossa interface, embaixo de habilidades, pode ser. Vai colar o nome dessa propriedade e falar que ela é uma string. E agora o nosso VS Code, se a gente dar um Ctrl espaço, vai reconhecer esse valor aqui que é a URL da imagem. Para carregar a imagem, a gente vai criar um elemento novo. Então aqui embaixo da URL, nós vamos criar uma div. Dentro dela, a gente vai colocar uma class name styles.background. E aqui a gente vai ter um elemento span. A gente não vai usar uma imagem, né? Porque a gente precisa carregar ela como background image, para a gente conseguir fazer uns efeitos legaisinhos. Então, para conseguir manipular ela, a gente vai passar ela via propriedade style aqui. E aqui dentro, nós vamos usar a nossa propriedade background image. E se vocês lembrarem, dentro da image, a gente chama uma função URL e aqui a gente passa a URL da nossa imagem, né? No caso, a URL da nossa imagem está dentro da variável agente, dentro da propriedade full portrait, aqui a gente vai precisar fazer um ajuste. Ao invés de usar aspas simples aqui, nós vamos colocar acentos, que colocando acento, o JavaScript vai reconhecer essa string aqui como um template string. E dessa forma, ele vai permitir a gente carregar outras variáveis dentro de uma string. E para carregar variáveis, a gente vai colocar o símbolo cifrão e abre e fecha chaves. E aí, dentro dessas chaves, a gente consegue colocar uma variável. Então, a gente vai acessar nossa variável agente. E dentro da agente, a gente vai acessar a propriedade full portrait. E assim, a gente vai conseguir passar uma URL dentro da propriedade background image, que está dentro do elemento span. Se a gente voltar aqui para o nosso HTML e dar um inspecionar, a gente vai conseguir ver a URL da imagem aqui dentro do span, né? Então, a gente pode acessar qualquer âncora aqui, pegar a nossa div, e tá aqui, ó, propriedade background image, com o valor da URL da imagem, né? Então, deixa eu voltar aqui para o VS Code. Vou abrir nossa pasta, nosso arquivo styles. Vou jogar aqui para o lado. E aí vamos começar a estilizar. Primeira coisa, eu vou colocar nos meus bois, né? Faltou colocar umas classes aqui. Então, aqui para essa div, eu vou chamar de text. Então, styles.text, que é a parte do texto, né? Que tem o nome e o cargo do agente. E para esse de baixo aqui, eu vou colocar styles.abilities, que é a parte das habilidades. Então aqui nessa primeira div aqui é o ponto text e na da UL aqui é o ponto abilities. Opa, só o ponto aqui no início. E aí eu vou recortar e vou jogar para fora da class agente. Então vou colar aqui para fora. Vou salvar aqui nosso HTML, vou salvar nosso CSS. E continua funcionando normal, ó. Então tá carregando essas paradinhas certinho. Então vamos estilizar aqui nosso background e aí depois a gente faz o ajuste no texto e nas habilidades. Deixa eu dar um scrollzinho aqui. Vamos criar a nossa class background. E esse background, ele vai estar no fundo. Então eu quero que esses elementos estejam à frente do background e o meu background ocupe toda a área da nossa âncora. Para fazer com que ele ocupe toda a área, a gente vai precisar colocar nele uma posição absoluta. Então, position absolute. E eu quero que ele ocupe toda a área. Então, vou colocar um inset 0. O inset 0, a gente coloca top, left, right e bottom 0. E eu preciso também dizer absoluto a quem, né? Se a gente colocar só absoluto aqui, ele vai estar absoluto ao body, porque nenhum outro elemento está correlativo. Então, a gente vai precisar vir aqui na nossa classe agente, que é a nossa âncora, né? Que envolve a nossa div, e falar que ele vai ter um position relative. Então, o nosso background, eu vou até minimizar aqui, para ficar mais fácil de ver. O nosso background aqui ele vai estar relativo a essa área aqui, né?
de largura de 300 px e de uma altura de 600 px. E se a gente vir aqui no nosso background, sei lá, colocar uma cor verde aqui e salvar, aqui, a gente já aplicou nosso background de verde aqui. Só que eu quero que agora o meu texto ele não suma, né? Eu quero que o meu background esteja atrás do nosso texto. Então a gente precisa trazer esses textos para frente. Para fazer isso, a gente consegue manipular a partir do eixo Z, né? O eixo Z ele acaba atuando na parte de profundidade ali. Então, se a gente trazer uma camada a mais, ele vai ficar à frente do background. Para fazer isso, a gente vai usar propriedades de index e falar que a class text e abilities vão estar no eixo 2. E aí isso ele acaba trazendo um eixo para frente e o nosso background vai para trás. Beleza, a gente pegou a área 100% aqui e já orientamos nossos textos, né? E agora, para carregar nossa imagem, né? Porque a gente só usou no background image, mas a gente precisa dar um tamanho para ela. A gente vai acessar o span, que é onde está sendo carregado ela. Aqui a gente vai colocar um background no repeat, para que a imagem não se repita. O background size, tenta lembrar nossa imagem, ela tem muita borda aqui, né? Ela é um PNG bem grande, então a gente vai precisar escalar um pouco ela. Para isso a gente vai botar um background size de 290%. E aqui vai ter uma conta meio maluca minha, que eu acabei achando uma fórmula, né? Dentro do background position, a gente consegue orientar a imagem, a gente consegue colocar ela um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para baixo. Porque as imagens que eu vi, a maioria delas, também tem uma borda grande aqui em cima. Então a gente vai precisar descer um pouco a imagem e jogar ela um pouquinho para a direita. Para isso eu achei essa fórmula aqui, ó. A gente vai descer ela, na verdade a gente vai deslocar ela 45 para a direita, né? Então a gente vai jogar ela um pouquinho para a esquerda, na verdade. E vai descer ela 35%. Salvando aqui, a gente vai ter nossa imagem sendo carregada. Ah, tá. Aqui o span, ele não tem display block por padrão, então tem que colocar um display block e falar que ele vai ocupar 100% da largura e 100% da altura aqui do nosso background, né? Então ele vai pegar toda a área. E se salvar agora, ó, já carregou a nossa imagem. Só que ainda tá bem feio, né? Tá todas essas cores feias aqui, né? Então vamos já começar a adicionar um pouco de perfumaria, né? Tirar essas cores feias aqui. Primeiro, a gente vai tirar esse background feio, verde aqui. Então a gente vai usar a nossa cor Black Opacity, que é a nossa cor preta com um pouco de opacidade. Aqui eu vou colocar um Border Radius de 10 px, para colocar uma borda um pouquinho arredondada. E também vou colocar um Overflow aqui, Hidden. Então a gente já começa a colocar um pouquinho da borda aqui e esse fundo. E para finalizar a parte do background, para a gente criar um efeito bem legal, eu quero que o meu background ele esteja um pouquinho menor que o card. O card obviamente ocupa toda essa área aqui, né, que é uma largura de 300 px, só que eu quero que ele ocupe um pouco menos para a gente criar um efeito dos textos e das habilidades saindo fora da tela aqui, né. Então para isso, a gente vai falar que a nossa área, nosso background, vai ter uma largura de 90% e uma altura de 90%. No caso, ele vai ser 10% menor que a área do card. Então aqui a gente vai ter uma largura de 270 e aqui a gente vai ter uma altura de 540, né? Então, dessa forma, a gente vai deixar a nossa imagem um pouquinho menor, né? E eu quero centralizar ela em tela também, né? Então, para centralizar, como aqui a nossa âncora ela já tem um display flex, a gente consegue aqui usar dentro da margem o alto, que ele vai colocar uma margem máxima em todos os cantos. Dessa forma, a gente consegue centralizar nossa imagem no meio da tela. Claro, ainda parece feio, mas conforme a gente for orientando os elementos aqui, já vai ficar mais bonito. Ó. Vamos já tirar esse background rosa e esse background azul, para deixar já mais bonito nossa interface. Então a gente vai aqui na main também e tira esse background azul. Ó. Tá, ó, já tá ficando melhor. Tá ficando melhor. Falta agora orientar nossos textos aqui e nossas habilidades. Para orientar os textos aqui, a gente vai usar a mesma propriedade que a gente usou aqui para colocar na vertical, os textos aqui. Então a gente vai usar aqui a nossa propriedade Writing Mode, e aqui a gente vai usar o vertical LR. Se a gente salvar aqui o nosso texto, ele vai rotacionar, só que ele vai lá para a direita. E para voltar ele lá para a esquerda, como a gente está usando flex aqui no agente, a gente consegue falar aqui para o CSS que eu quero voltar lá para a esquerda. Então, o align self, que é para isso, né? Eu estou me orientando. Eu quero voltar para o início, então eu vou usar o flex start. E aí ele volta lá para a esquerda. E agora a gente precisa descer um pouquinho o texto. Então aqui a gente vai colocar
um margem top de 40 px, para descer um pouquinho o texto. E eu quero que o nome do agente, ele extrapole essa área aqui. Então aqui eu vou colocar um margem left, né, que é a margem da esquerda, de menos 10px. E aí a gente consegue colocar o texto bem no meio aqui, ó, a gente cria esse efeito que fica bem maneirinho aqui. E agora, a gente precisa utilizar nossas habilidades também, porque só tá os ícones aqui, falta colocar um background para deixar um pouquinho mais bonito. Então, se nós acessar aqui nossa classe Abilities e vir aqui pro final, a gente vai adicionar aqui um padding de 16px, um border radius de 2px, um border 1px, solid var white, que é a nossa cor branca, e aqui um background var black, que é a nossa cor escura. Ó, já que esse efeito já fica legal, ó. Por isso que eu diminui o tamanho da nossa imagem, né? Ele fica esse efeito que os elementos estão extrapolando a tela, né? Tanto o texto quanto as habilidades. E agora, para fechar com chave de ouro, falta adicionar um hoverzinho. Até por isso que eu coloquei esse overflow aqui. Agora, quando eu colocar o mouse por cima, eu quero expandir o tamanho da imagem e também quero adicionar um pouco de cor nesses textos. Que primeiro a gente vai tirar a cor dos textos e daí quando eu colocar o hover, a gente vai adicionar cor aos textos. Para fazer isso, a gente vai tirar um pouco da opacidade dos nossos textos. Então aqui a gente vai colocar uma opacidade de 0.5. Então a gente vai deixar um pouco mais fraco os textos. E eu vou deixar em escala de cinza todo o meu card. Então aqui dentro do meu card, eu vou usar a propriedade Filter. E dentro do Filter, a gente tem a propriedade Grayscale. E aqui, antes de colocar vai ficar tudo em escala de cinza. Ó, vai ficar tudo cinzão, então já fica maneiro. Obviamente aqui já está no preto e no branco, né? Então não vai mudar nada, né, nas habilidades. Mas a imagem ficou cinza e a cor do texto também. Quando ocorrer um hover dentro da nossa âncora, né, que é toda essa área aqui, então a gente vai usar o e-comercial, que é ela mesma, né? E a gente vai usar a propriedade hover aqui. Quando acontecer o hover, eu quero tirar essa escala de cinza, então eu posso copiar aqui e colar aqui, ó. Vou colocar o valor 0, então tirei. Então já volta, fica tudo colorido. E o nosso texto, eu quero tirar a opacidade, então vou copiar a class text aqui. E aqui eu volto, tiro do valor 0, aqui no 0.5. Posso até copiar aqui, colar aqui. E aqui a gente usa o valor 1, ó. Então já fica esse efeito. Só que, claro, né, a gente não quer esse efeito bruto, então tem que colocar um transition aqui. Então, dentro do nosso text aqui, nós vamos colocar aqui um transition ao de 0.4. Aqui eu posso copiar. Nesse efeito de cinza aqui eu também quero colocar essa transição. Então já fica esse efeito maneirinho aqui. E agora eu quero expandir um pouco a minha imagem. Para expandir minha imagem, eu vou acessar a nossa propriedade background. Tenta lembrar até aqui, né? Posso minimizar. Você vai acessar o background. E aqui dentro do background a gente vai acessar o span. E aí nisso, a gente vai pegar a nossa propriedade background size e vamos aumentar aqui para 340%. Se a gente der até um scroll aqui, lembrar? Posso até minimizar esse cara aqui também. A gente estava com 290 e agora a gente vai aumentar 50%. Então, salvando aqui. E agora, tem aumento na nossa imagem. E aqui também tem que ter um efeito suave. Então, tu copia, pode copiar esse transition aqui e vir aqui dentro do span, colar esse transition. Posso dar uma quebra de linha aqui, ó, e salvar. E agora a gente tem esse efeito chavoso aqui, né? Me diga se não ficou top da balada. Nossa, eu fiquei muito satisfeito. Ah, e tá explicando aqui agora que tem imagem, ó, vou até colocar o 0 aqui, ó. Deixa eu me lembrar. Eu acho que esse aqui é o left, ó. Ó, viu? A gente jogou a imagem agora lá pro início dela, né? Então ele tem muita borda, então por isso que eu precisei fazer esses cálculos malucos. Então se a gente voltar com 45, a gente acaba deslocando essa imagem de novo, aqui, ó, pro meio, né? Na verdade, eu posso até mostrar no HTML, né? Acho que é mais fácil. Quer dizer, no inspecionário aqui, né? Se a gente for ver aqui, ó, e brincar com as propriedades. Ó, a gente vê que a gente consegue deslocar a nossa imagem. Então, preciso que eu tive... A minha câmera está na frente. Aqui, ó. Por isso que eu tive que achar esse cálculo meio maluco aqui, ó. Aqui eu também tive que... Ó. Eu tive que subir um pouco a imagem. Então, eu tive que achar nessa fórmula aqui. Talvez nem todos os agentes vai ficar perfeito. Mas esse foi que eu testei na maioria e sim ficou o número melhorzinho. Daí você pode ir brincando se você quer deixar talvez meio corpo do agente, né? Sei lá, deixar tipo, a cabeça dele aqui no canto, né? Aí fica a critério de cada um, a gosto de cada um.
E para fechar com chave de ouro nosso efeito, eu vi que faltou uma paradinha aqui, que é alterar a cor do background. Se a gente voltar aqui para o nosso VS Code, aqui dentro da nossa classe background, a gente está colocando esse preto com opacidade. Então eu quero colocar uma cor mais escura. Para fazer isso, dentro do hover, né, do card, eu vou alterar isso aqui, ó, então eu vou copiar essa partezinha aqui, vai ficar só o background. Vou colocar entre chaves, e aí vou colar aqui dentro, né? Vai funcionar normalmente, ó. Só que eu precisei fazer essa alteração porque eu quero alterar meu background. Então agora o meu background aqui, a gente vai usar a variável var black, e não black opacity, que é aquele preto com opacidade. Ó, e agora o fundo fica escuro. E também falta adicionar o transition, né? Senão fica muito bruto o efeito, né? Então tu pode copiar isso aqui e colar aqui dentro, ó. Então pode ser embaixo do margem alta aqui. E agora vai ter uma leve transição aqui na cor de fundo, ó. Então é isso, agora vamos comitar o nosso código. Então, git status, eu alterou esses arquivos aqui, então git add, git commit, e aqui adicionando imagem no card do agente. E agora é um git push. Então é isso, meus jovens, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se ficou qualquer dúvida, use nos comentários. Se não está inscrito, se inscreva. Se realmente gostou do vídeo, dá um likezão, ajuda bastante a fortalecer o canal, a divulgar o canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.